cada um de nós. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 28, de 1 a 10. A palavra do Senhor fala assim: passando o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve uma grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e aproximou-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branco, como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivesse morto. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, e disse: não tenha medo, sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como te tinha dito. Venham, veja como ele jazia. Agora vão depressa e diga aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. E como acabei de dizer a vocês, e retirados ele, apresentando-me do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenha medo. Vão dizer aos seus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me virão. Glória a Deus. Baixe sua cabeça. Deus amado, nós te colocamos diante de ti, diante da tua presença, papai, a tua palavra que nós acabamos de ler. Senhor Deus, que o Senhor possa falar conosco, Pai. O Senhor possa ministrar o nosso coração através da tua palavra, através, Senhor, da vitória da sua vida, Senhor, sobre a morte. Senhor Deus, que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós. Fala conosco, Senhor. Nós repreendemos toda a retaliação, todo aquilo que possa impedir e atrapalhar de nós entender e compreender a tua palavra nessa noite, Pai. Fala conosco, Pai, que nós podemos estar sensíveis ao teu toque e o Senhor possa derramar suas ricas bênçãos sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, a vitória da vida sobre a morte. Então, hoje, nós celebramos o quê? O maior evento da história, da humanidade, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes nós comemoramos o quê? A Páscoa, a ressurreição de Jesus, que ele morreu e ele ressuscitou. Então é isso que nós celebramos, A Páscoa é algo de celebrar a vida de Jesus, que ele morreu naquela cruz e ressuscitou pela minha vida e pela sua vida. Então é algo poderoso, é algo maravilhoso que Deus tem para mim e para você. Então, nós podemos ver que a Páscoa não é apenas uma lembrança de um fato histórico, mas é fundamental, na nossa fé. É algo extraordinário, é algo poderoso. Jesus venceu a morte. E por isso que ele nos também podemos viver uma vida nova, através dele. Como ele venceu a morte, através da morte de Jesus, sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós também podemos viver uma nova história, um novo tempo.
uma nova vida em Cristo Jesus, que é algo que Deus tem para mim e para você. Então é algo extraordinário. Então você vê que também ali túmulos, né, estava o quê? Vazio. Quando eles chegam ali, ela vai, as duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, vai no túmulo de Jesus. Quando elas chegam lá, elas não vê mais nada. Jesus tinha ressuscitado. O Rei dos Reis ressuscitou para a honra e a glória de Deus. É algo extraordinário, é algo poderoso, é algo que Deus reservou para mim e para você. Então hoje nós vamos olhar nessa passagem bíblica que nós acabamos de ler, 3 verdades da ressurreição de Jesus que revela sobre Deus. Caiu uma frase. Sobre Deus e sobre nós. Então é algo que Deus tem poder, algo extraordinário, algo poderoso, algo extraordinário que Deus tem para nós. Então nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre isso. Então o primeiro ponto que nós podemos observar, que a ressurreição é um fato poderoso, é algo extraordinário. Nós podemos ver do versículo 1 até o versículo 4, que fala sobre isso. A mulher, né, que você olhando para o texto, a mulher foram ao túmulo, mas algo inesperável aconteceu. Um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e se assentou sobre ela. E os guardas, o que aconteceu? Eles ficaram tremendo. Ficaram o quê? Com medo. Ficaram apavorados pelo aquilo que aconteceu. Então, é algo extraordinário. Então você vê que o guarda, eles ficaram com medo e ficaram também com medo daquilo que estava acontecendo. Era algo extraordinário, é algo poderoso, algo maravilhoso. Então ele falou, como assim? O túmulo estava ali, Jesus estava ali. Como assim não está mais ali? Como assim que ele não está ali mais naquele lugar? Um anjo desce, né? Ele desce, acontece o quê? Um terremoto. É forte. Acontece um terremoto, treme. A terra estremece. Né? Então algo poderoso acontece. E ali é o mover de Deus, é algo extraordinário de Deus para conosco. Então você vê que a ressurreição não foi um silêncio, ou também discreta, né? Foi algo discreto, foi algo escondido. Ela foi feita o quê? Acompanhado de uma manifestação do poder de Deus. Algo extraordinário aconteceu naquele túmulo. Algo poderoso. O túmulo não podia reter aquilo que é a vida. É algo poderoso. É algo maravilhoso. Né? O túmulo podia reter, porque ali era vida. A vida é muito maior que o túmulo. É algo extraordinário, algo poderoso que acontece. Então você vê que a pedra, ela foi o quê? Removida. Não para Jesus sair, mas para que os outros vissem que ele já havia ressuscitado. Porque Jesus já não estava mais ali. Aquela pedra só removeu para mostrar que o túmulo já estava vazio, que Jesus não estava mais ali. Algo extraordinário já tinha acontecido. Jesus tinha ressuscitado. E aquela pedra só foi removida para que as pessoas viam com os seus próprios olhos que Jesus ressuscitou. Que algo extraordinário aconteceu. Que aquela tumba não tinha mais ninguém naquele lugar. Então, Deus ainda remove pedras. Deus ainda está removendo pedras sobre pedras.
E a situação que parece final, nos sepulcra, que nos aprisiona. Tem algo na nossa vida que está aprisionando, escravizando, atrapalhando de nós viver o algo extraordinário de Deus. Muitas vezes está ali no sepulcro, está ali também fechado, algo que aqui está, tem que alguma coisa dentro de nós tem que ser removida. Essa pedra tem que ser tirada de algo que está atrapalhando de nós experimentar o algo extraordinário de Deus. Então, que pedra que precisa ser removido dentro de nós? O que está aprisionando? O que está atrapalhando de nós viver o algo extraordinário e poderoso de Deus? O mover de Deus. Então, ninguém deles resistiu o poder de Deus. Porque quando a pedra remove, quando Deus entra com o seu poder, não tem como não agir. Não tem como algo extraordinário não acontecer. Porque quando Deus move o poder dele, ele transforma, ele liberta, ele tira as prisões, aquilo que muitas vezes está atrapalhando, impedindo de nós viver os propósitos de Deus. Então, a ressurreição nos lembra que Deus tem a última palavra. Sempre Deus vai dar a última palavra na nossa vida. Nunca, muitas vezes, a última palavra é do Senhor. A última palavra não pode ser minha e não pode ser sua. A última palavra é do Senhor sobre a nossa vida. E é isso que nós temos que deixar Ele trabalhar, deixar Ele moldar, deixar Ele fazer algo sobre a nossa vida. Porque aqui muitas vezes está preso, acorrentado, prisionado dentro de nós. E isso Deus quer remover. Essa pedra tem que ser tirada. Algo extraordinário tem que acontecer. Sobre a minha vida, sobre a sua vida. E o segundo ponto que nós podemos pensar e refletir, que a ressurreição é um convite à fé. Né? Você pode ver no versículo 5 até o 7. Ele fala assim, o anjo diz, não temas, sei que busquei a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Então, não temas, não tenha medo. Jesus ressuscitou. Jesus está aqui para mudar a nossa história, para mudar o nosso rumo, para mudar a nossa direção. É isso que Deus deseja. Ele não está mais naquele túmulo. Ele ressuscitou para que nós podemos ter vida e vida de abundância com Ele. E viver aquilo que Ele tem para mim e para você. Então, veja, o anjo não nos repreendeu. O anjo não repreendeu aquele momento, mas o encorajou. Vá lá e conta. Não tenha medo. Por que você está com medo? Medo da mudança? Medo daquilo que Deus está fazendo? Não tenha medo. Deus está no controle. Ele está operando. Ele está realizando. Não tenha medo. Deixa Ele fazer. Mas muitas vezes a mudança gera medo em nós. Muitas vezes mudar vai ser difícil. Não vai ser fácil. Mas Deus quer mudar. Quer transformar. E Ele muitas vezes vai falar para você, vai te encorajar. Não tenha medo. Enfrenta. Vai dar tudo certo. Eu vou te dar a última palavra. Eu estou contigo.
Não fica com medo. Então a fé, ele começa quando nós ouvimos a verdade de Deus. E abraçamos e olhamos para Ele. Então quando nós olhamos para Ele, quando nós ouvimos a palavra de Deus, a cada dia mais nós vamos sendo libertos e transformados. Igual em João 8, fala: conhecer a verdade nos libertará. E Ele vai nos libertando, Ele vai transformando. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você ouve a direção de Deus, quando você mais vive aquilo que Deus tem na sua vida, algo novo, algo extraordinário vai acontecer. Então, olhe para Jesus, olhe para Ele, olhe para a palavra, siga a palavra e faz aquilo que Deus mandou fazer. E você vai ver a graça e a glória. E quanto mais você ouve, e quanto mais você experimenta de Deus, mais a sua fé aumenta. Ela vai aumentando a cada dia, porque você vai vendo a graça e a glória de Deus no trabalho, na casa, aonde você está. Você começa a ver a mão de Deus. E aí você começa a aumentar a sua fé e crer que algo extraordinário Deus vai fazer, vai mover. Então Jesus havia prometido que ia ressuscitar. E ele cumpriu, ele falou para os discípulos que ele ia ressuscitar, que ele ia viver, que ele ia cumprir algo que Deus tem na vida deles. Então é isso. Então a ressurreição confirma que Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Ele cumpre. Se ele falou que ele vai fazer, ele vai cumprir. Se ele falou para você que ele vai fazer algo extraordinário sobre a sua vida, ele vai cumprir sobre a sua vida. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Então você tem crido, acreditado nas promessas de Deus? É isso que você tem que pensar e refletir. Será que eu tenho acreditado, creio, acredito naquilo que Deus prometeu que vai fazer? Então, muitas vezes, quando tudo parece escuro, a fé nos chama a confiar que no terceiro dia, que ele viria, que ele ia vir, que ele ia aparecer. Ele falou, eu vou ser crucificado, vou morrer naquela cruz e eu vou voltar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Estarei com vocês, mas deixarei com vocês o auxiliador, que é o quê? O Espírito Santo, que vai te guiar, que vai acompanhar você. E é isso que ele fez. Então, no momento que você está vivendo, um momento de escuridão, a nossa fé, ela chama para que nós confiar que Deus vai fazer, que Deus vai realizar, que Deus vai cumprir. Então Deus cumpre o que promete. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Na hora certa, no momento certo, aquilo que Ele falou. Se ainda não cumpriu na sua vida, porque Deus deseja cumprir. Então a palavra do Senhor fala em Números 23:19, Deus não é homem para minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Olha que algo extraordinário. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que muda de ideia. Se Deus falou, Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Ele vai realizar sobre a sua vida. Basta você crer, ter fé e acreditar que Deus vai mover, que Deus vai fazer. E o terceiro ponto para nós pensar e refletir, a ressurreição é um chamado à missão e ao encontro que tenha com Ele. Você pode observar no versículo 8 até o 10, que fala assim: a mulher sai com temor
e grande alegria para anunciar aos discípulos. No caminho, Jesus aparece e diz: salve. Então algo extraordinário aconteceu. Falou o que o anjo? Vá e anuncia o que vocês estão vendo. Vá, anuncia. Fala daquilo que Deus está fazendo com você. Através da tua vida. Vai, fala, nos caminhos. Diz aquilo que Deus tem feito. Aquilo que Deus tem realizado. Aquilo que Deus faz na nossa vida não é para ficar guardado. Aquilo que cada um de nós recebemos de Deus, as promessas que Deus realiza sobre nós, é para que nós testemunhamos e falamos daquilo que Deus tem feito. E através da sua vida, do que Deus tem feito, através da mudança, das transformações, da cura, da libertação que Deus tem feito sobre a sua vida, você começa a testemunhar para as pessoas e muitas vezes as pessoas estão vivendo aquilo que você viveu. E você vai ser um grande exemplo, testemunho vivo da graça e da glória de Deus. Então Deus fala que nós temos que anunciar, levar a palavra adiante. Foi isso que falou. Vocês estão vendo, a pedra removeu, o sepulcro está aberto, lá não tem mais ninguém. Vai lá e conta para todos os discípulos que Jesus ressuscitou. Jesus não está mais lá. E vá todo mundo para Galileia, porque vocês vão ver Jesus. Olha que bênção. Vá, fala, testemunha daquilo que vocês estão vendo. E é isso que Deus nos chama, para que nós podemos viver isso. Então, que coisa linda, né? O Senhor ressuscitou, encontra naquele que o busca. Então, tudo aquele que busca, Deus vai ao encontro. Se você buscar, você vai ver a graça e a glória de Deus. Não é fácil. Falar para você que é fácil buscar Deus? Não. É difícil. É uma luta. É constante. A nossa vida é difícil, porque a correria do dia a dia, o trabalho, a canseira, é tudo. Não é fácil. Mas vale a pena. E conta aquilo que Deus tem feito. Porque quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor vai de encontro. Ele vai de encontro conosco. E Ele revela a quem tem um coração sincero. Se você for ao Senhor e ter esse coração sincero, quebrantado, contrito, não tem como Deus não mover. Não tem como Deus não fazer. Por causa disso, que Davi foi segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi ele tinha o quê? Um coração quebrantado. Um coração que arrependia. Ia lá, se prostrava diante do Senhor e pedia perdão. Senhor, eu errei, eu falhei, me perdoa. Tinha esse coração quebrantado, um coração contrito, um coração que estava cada dia mais próximo e buscava Jesus. E ele tinha esse coração sincero. Quando nós vamos com o nosso coração sincero, Deus responde, Deus revela. Porque Ele conhece aqui dentro. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe aquilo que precisa ser removido. Ele sabe qual é a pedra que precisa ser tirada. E muitas vezes, Deus fala para mim, fala para você, tire essa pedra. E muitas vezes nós não deixamos. Porque dói, porque machuca, porque vai ferir. Mas vai valer a pena. Quando Deus tira, Deus cura, Deus liberta. Então Ele continua dizendo, ide e anunciai. A ressurreição,
não é para ser guardado, mas é para ser proclamado. É para falar daquilo que Deus fez. É algo extraordinário, é algo poderoso. Então, hoje, Jesus quer se encontrar com você. Ele quer ter esse momento contigo, como ele teve um momento com os discípulos. Vai lá, fala para eles. Vá para Galileia, que Jesus vai encontrar com eles. E Jesus quer encontrar conosco. E ele quer revelar algo para nós. E ele quer falar conosco. Mas nós temos que ter esse coração sincero. Abrir o nosso coração. Falar, Senhor, faz o que precisa fazer. Muda aquilo que precisa ser mudado. Transforma aquilo que precisa ser transformado. Então, quem renova a sua fé é a sua esperança. É o seu propósito. O que renova a nossa fé é a sua esperança e o seu propósito. E ele quer transformar a nossa vida e te enviar como mensageiro da esperança. É isso que Deus deseja, que você vá e fale para as pessoas aquilo que Deus tem feito, as maravilhas que Deus tem feito. E você vai levar o quê? Esperança para aqueles que não estão tendo mais esperança. Você vai ser a luz, o sol. Você vai ser algo extraordinário, algo poderoso, lá no seu trabalho, na sua casa, no meio da sua parentela, no meio dos seus amigos, aonde você for. É isso que Deus deseja, que você vá e testemunhe, que você vai ser esse mensageiro da esperança, que traz a esperança, que as pessoas possam olhar e falar, fulano veio e falou isso para mim, e me trouxe esperança, me trouxe renovo, me trouxe alegria, aonde eu não tinha mais alegria. Então é isso que Deus deseja. Então, amados e amadas, a ressurreição de Jesus nos assegura em que, primeiro, Deus é poderoso para vencer a morte, o pecado e o medo. Ele pode vencer a morte, o pecado e o medo. E o segundo, podemos confiar em sua promessa, mesmo nas horas mais escuras. Creia. No momento mais difícil, no momento mais escuro, parece que você não vê saída. Muitas vezes você olha e fala assim, eu não estou enxergando, eu não consigo ver nada. Está escuro, está apagado. Crê que Deus vai fazer. Ter a certeza, no mesmo momento escuro, no momento mais difícil que você está enfrentando, crê que Deus tem uma saída, que Deus tem a resposta, que Deus vai revelar algo extraordinário. E o terceiro, somos chamados a viver e anunciar a nova vida. E é isso que Deus deseja. Anuncia a nova vida em Cristo, aquele que Deus te chamou. Então, hoje, você sente que está preso em algum sepulcro? Alguma dor? Alguma dúvida? Alguma tristeza? Algum pecado? Lembre-se, o túmulo está vazio. Jesus vive. Ele reina. Deixa que Ele remova as pedras e traga vida nova ao seu coração. É isso que você tem que deixar e permitir, porque o túmulo está vazio e Jesus vive e Jesus reina. Então, esse é o momento. É o momento de você entregar, é o momento de você se render,
é o momento de você se prostrar. Então, esse momento, abaixa a sua cabeça. Coloca diante do Senhor. Coloca na presença dele. O que precisa ser removido? Qual pedra precisa ser tirada? Para que você possa ter uma nova vida ao seu coração. O que Deus precisa remover? O que tem te atrapalhado? Quais são as dores? Quais são as dúvidas? Quais são as tristezas? O que precisa ser tirado de você? Porque o Senhor quer remover essa pedra. Quando o poder de Deus desce, há manifestação, há poder. E é isso que Ele deseja em mim e em você. Ele quer remover essa pedra, essa barreira, esse bloqueio, algo que está te impedindo de você avançar, de você experimentar o melhor dessa terra. Porque o melhor dessa terra é derramado sobre você. E Jesus morreu naquela cruz, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pela minha maldade, pela sua maldade, pela minha crueldade, pela sua crueldade. Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Mas Ele quer nos sarar. Ele quer nos curar. Ele quer nos libertar. Ele quer nos remover. Ele quer remover essa pedra. Tem pedra que atrapalha. Tem pedra que você pode tropeçar, cair, machucar, ferir. E Deus quer tirar. Quer tirar essa pedra para você não ficar mais caindo. Ele quer tirar essa pedra para você não tropeçar mais, não machucar mais, não ser mais ferido. Ele quer te remover. Ele quer fazer algo novo, algo extraordinário, algo poderoso sobre a sua vida. E Ele quer te trazer vida, vida nova ao seu coração. Ele quer trazer paz, alegria. Ele quer trazer amor. Ele quer te trazer a alegria, algo extraordinário, algo que você não tem mais, alegria, algo que você não tem paz. Deus quer trazer isso para você. Ele ressuscitou naquela cruz. O sepulcro foi aberto. Jesus não estava mais lá. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina. E Ele está aqui. Ele quer ter esse encontro real com você. Ele quer algo extraordinário com você. E é Ele que fala ao seu coração. É Ele que traz a revelação ao teu coração. É o Espírito Santo que fala conosco. É Ele que está falando com você. É Ele que está trazendo algo ao seu coração. E é isso que Deus deseja. É isso que o Pai deseja remover, transformar. Que você receba uma vitória. Que você possa desfrutar de toda a ricas bênçãos que o Senhor tem para você. Deus amado, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por ter morrido naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por mim, morreu por nós.
Muitas vezes aquela cruz era para mim, era para nós. Muitas vezes nós já estava condenado, nós já estava morto, mas o Senhor traz vida e vida com abundância. O Senhor ainda nos perdoa, o Senhor morre mesmo no nosso lugar. Muitas vezes não tinha pecado e o Senhor morre por nossa culpa, porque o Senhor nos ama muito, condicional, um amor maravilhoso, um amor que ninguém pode amar. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor amou primeiro. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Agora você fica de pé. Coloca a mão no seu coração. Agradeça ao Senhor. Agradece a Ele por você estar aqui. Agradece a Ele por tirar você lá da tua casa. Para que você pudesse estar aqui tendo comunhão com os irmãos, sendo alimentado da palavra, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle. Eu expresso a gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor vai derramar sobre a nossa vida essa semana. Obrigado, Senhor, por as promessas que vai se cumprir. Senhor, nos usa, que nós podemos ser instrumento, que nós podemos ser vaso, que nós podemos levar a Tua mensagem, que nós podemos levar a esperança para quantas pessoas aí fora que precisam de uma palavra de esperança. Senhor Deus, nos leva as pessoas, nos leva onde as pessoas precisam, necessitam. Traga a nós, Senhor, e que nós podemos ser instrumento, canal de bênção e testemunhar das Tuas bênçãos, do Teu poder, da Tua graça, de tudo aquilo que o Senhor tem feito, de tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Realiza, Senhor, grandes coisas na nossa vida essa semana. O Senhor sabe aquilo que nós vamos enfrentar. O Senhor sabe aquilo que está preparado aí na nossa frente. Mas que o Senhor dê a última palavra. E que nós podemos estar sensíveis à Tua voz, o Teu toque. Que nós podemos ouvir a Tua voz e fazer aquilo que o Senhor mandou nós fazer. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus.